Já achou? Online é mais fácil, né? Na Bíblia é pequenininho, difícil de achar. Colossenses capítulo 2, versículos a partir do 13, a gente vai ler. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras dos que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Deus, obrigado por esse momento em família, obrigado por estarmos juntos em uma só visão, procurando uma só coisa, que é a Tua presença, a Tua sabedoria, Pai. Que o Senhor possa abrir os corações, os ouvidos, para que a gente possa levar para casa aquilo que o Senhor quer nos encher nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se você pudesse levar para casa hoje só essa frase que está aí na sua tela, já valeria a pena. Se você pudesse anotar essa frase em algum lugar, seja no seu celular ou no papel que você leve para casa, eu te incentivo a fazer isso. Porque se você entender o que está escrito aqui, a sua vida a partir de hoje vai ser muito diferente. Quando nós estamos falando sobre batalha espiritual, a gente precisa entender essa realidade que diz: lutamos da vitória, não pela vitória. Ou seja, nós lutamos a partir da vitória. A gente não está buscando algo, a gente já tem algo, e por ter, nós estamos lutando. Ou você acha que você luta por suas forças, ou você acha que você é capaz o suficiente de lutar por algo, mesmo entendendo que a força vem de Cristo. Você acha que você teria capacidade de tentar lutar contra o diabo? De tentar lutar contra as coisas do mundo? Mas em Cristo você já venceu. Então a ideia da batalha espiritual não é você pregar sobre o diabo. Não é você falar: irmão, o inimigo está furioso. Não. É você compreender mais e mais sobre o amor manifesto na cruz. Sobre o triunfo que foi a cruz. A cruz não é só um símbolo de amor, é um triunfo, é a evidência da sua e da minha vitória. Então, você não veio para cá hoje ter somente armas para você batalhar espiritualmente, para que você vença batalhas. Não, você veio ser relembrado de que se você crê em Cristo, você já venceu. E é interessante que essa última canção que nós cantamos, sobre nós confiarmos em Deus e em seu eterno amor, nós não sermos abalados, não fala que você pega uma grande espada, ou você pega 10 baquetas, ou você toca uma guitarra espiritual. Não, fala, você precisa confiar no amor de Deus. E confiando no amor de Deus, você não vai ser abalado. Não fala em nenhum momento que você vai sair daí brigando, ou que você vai sair daí arrancando a orelha, como Pedro. Você veio para cá para entender que confiando no amor de Deus, você já venceu. E só se confia no amor de Deus entendendo sobre a cruz. Eu vim relembrar você de que a cruz não foi em vão, ou um feito que ficou para trás. A cruz é algo que faz você permanecer de pé. A cruz é aquele que fez você vencer uma pandemia mundial e está aqui vivo hoje. A cruz faz com que você não seja a pessoa que está na manchete agora da Gazeta ou de qualquer outro jornal, que teve um acidente de carro, ou que teve a sua casa perdida por um incêndio. Por que que não foi você?
Porque a cruz te alcançou. Porque a cruz revelou o amor que você recebe. Mais uma noite, hoje, o amor de Deus te alcança. Você crê nisso? Você crê nisso? Quando nós olhamos para Colossenses capítulo 2, a gente está vendo uma realidade muito semelhante à nossa. Perseguições de povos, gente fazendo coisa que deve, gente fazendo coisa que não deve. Uma leve semelhança com o mundo hoje em dia, não é verdade? Quantas coisas nós estamos vendo de gente que se diz cristão como nós, jogando totalmente contra a nossa bandeira, fazendo totalmente o oposto do que a gente prega. Se não quer ajudar, não atrapalha, não é verdade? Mas tem muita gente indo contra, se dizendo cristão como nós. E esse povo fala um pouco sobre isso. Mas essa mensagem, esse pequeno trecho que nós lemos, retrata algo poderoso no versículo 15. Lê comigo de novo. Fala assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que é mais interessante? Tudo que pode estar te perseguindo, tudo que pode estar querendo te derrubar, já foi vencido, e não foi vencido de qualquer jeito, foi vencido sendo triunfante, de uma forma que foi um espetáculo público. Pararam para ver aquele que te persegue, aquela dor que te alcançou, aquele trauma que ficou para trás, na cruz, sendo envergonhado, porque o amor de Deus foi maior do que ele. Porque o poder de Deus foi maior do que aquilo que tentou te derrubar. O poder de Deus foi maior do que a doença que você pode estar enfrentando. O poder de Deus foi maior do que uma crise. O poder de Deus é maior nessa noite, para você entender que aquela dor, aquela perseguição, aquela luta, ela não está só sendo vencida, ela está sendo humilhada na cruz, porque a cruz triunfou sobre todos os poderes e autoridades. A cruz não veio simplesmente para vencer. A cruz não veio simplesmente para resolver um problema que foi causado. Não, a cruz veio colocar de uma vez por todas que você é mais do que vencedor se você crer nela. Então eu te pergunto, você crê na cruz? Ou você acha que a cruz é só uma simbologia cristã? A cruz está só no seu cordão, na sua blusa, no seu carro? Ou ela está tatuada no seu coração, na sua mente? A cruz é a evidência de que você já venceu. Se você tem olhado pouco para a cruz, provavelmente você tem vencido pouco. Mas se você olhar mais para a cruz, você vai ser triunfante sobre aquilo que você enfrenta. Eu não sei você, mas eu quero ser triunfante sobre qualquer coisa que eu enfrente. Eu quero ser alguém que vê o problema de longe, porque ele não vai querer nem chegar perto, porque sabe que quem está do meu lado é maior do que ele. Então é isso que eu busco todos os dias, é isso que eu vim falar para você buscar nessa noite. Busque mais sobre a cruz. Só que a cruz, além de ser triunfante, ela vai fazer com que você entenda sobre santidade. E a santidade, ela nos humilha, ela nos machuca, mas é bom. Eu vou te dar um exemplo. Isaías capítulo 6, ele entra num lugar, vê um trono, um ser poderoso, maravilhoso, assentado nesse trono, com asas que cobriam os pés. Depois lê esse texto e entenda mais sobre isso. E ali, com um contato com esse ser santo, com essa declaração de santo, 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 essa santidade faz com que ele se sinta humilhado. E ali ele começa a declarar: como eu sou um homem de impuros lábios, no meio de um povo de impuros lábios. Só que essa santidade também encontra com ele, e uma brasa viva encontra com ele,
e na mesma hora ele muda o discurso. Aquele que disse, homem de impuros lábios que sou, ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Um contato com a presença fez ele mudar de medroso, de covarde, para um guerreiro, para alguém que disse, eu estou aqui, me chama. Eu imagino quando, por exemplo, a gente é mais novo, já faz um tempo, cheguei nos 32, Diogo. Você passou por isso aí esses dias, né? Você está com 18 agora, é isso, né? E aí, vendo o meu filho na escola, eu vejo algumas coisas que se repetem naturalmente de como, quando eu era criança. A gente vai fazer educação física, e aí a professora fala, eu preciso de um ajudante aqui. Aí fica as crianças, eu. Eu imagino Isaías fazendo isso, sabe? A quem enviarei? Eu. Me chama, eu quero ir. Ou seja, a covardia se tornou o camisa 10 da história. Aquele que estava fugindo de fazer algo, estava se humilhando e se escondendo, foi o primeiro que levantou a mão e falou, me envia, eu quero. É essa a realidade que nós temos e é essa a realidade que nós estamos passando para os nossos filhos, de sermos pessoas, homens e mulheres, que enfrentam esse chamado, a quem enviarei? Maicon, a quem enviarei? Você e sua tropa, né? 72 filhos agora. Esse é o legado que seus filhos vão ter, de um pai que disse, a quem enviarei? Eu, me envia. Eu e minha casa. Me envia que nós vamos. Para onde? Não sei, mas nós vamos, porque eu vou aonde a presença vai. Essa é a sua casa. Esse é o nosso legado. Diante de saber sobre tudo, já dizer sim para Deus. Se você está esperando saber sobre todos os detalhes da sua história para você dizer sim para Deus, você vai ficar esperando eternamente, irmão. Porque você foi chamado para dizer sim primeiro. E no meio do caminho você vai ficar sabendo como é que é. Você não foi chamado para entender tudo agora. Quando você estiver no céu, você pergunta. Agora você não vai ter todas as respostas. Imagina você 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, se você parasse para pensar que você estaria vivendo coisas que você vive hoje. Agora, também tem coisas que você não experimentou ainda. Essa incerteza não é uma incerteza de você não saber se vai ser vitorioso ou não. Essa incerteza é de não saber como. Como vai acontecer? Porque a garantia da vitória já aconteceu na cruz. Você só vai se surpreender em como vai acontecer isso na sua vida. É como se você fosse jantar e você fosse num restaurante maravilhoso e pedisse aquele prato que você tanto esperava, caiu aquele dinheiro que você estava lutando para receber e você levou lá a sua amada para você comer algo gostoso, e na hora de pagar a conta, já estava pago. Já estava tudo acertado. Uai, como? Não sei como. Mas é essa a sua garantia. Você desfrutar ao máximo desse processo, como você desfruta de um jantar, tranquilo como você desfruta de um jantar, sem se importar como. Uma hora você vai ver que a vitória já estava ali, paga pela cruz. Eu quero te falar 3 detalhes sobre esse texto. Qualquer coisa, se você vê que o horário está avançando, reclama com o Roberto, tá? Que ele falou que eu posso ir até meia-noite hoje, que começou mais tarde, é isso, né? Então tá bom. Quero te falar 3 pontos sobre esse texto. O primeiro, nós já pontuamos agora. Cristo já venceu. E você, se você está nele, como a videira, você está enxertado ali, você venceu com ele. Quando nós tratamos a realidade de despojou os principados e potestades, os poderes e autoridades, ele está falando sobre você tirar a posse.
Se você tirar a posse de alguém é porque a pessoa tinha uma posse, não é verdade? É sinal de que se você não tem o governo de Deus por conta da cruz, você tem o governo de outra pessoa. E ele não é tão bom governante como Deus é. Ele não é tão bom governante e tão bom, amoroso e sábio como Deus é. Você escolhe ser governado por quem? Você está sobre posse de alguém. Eu vim relembrar que é muito melhor você estar sobre a posse de Deus. Mas quando nós estamos em Deus, nós somos livres, justificados, edificados nele, amados. Mas se você não tiver sobre essa posse, você está sobre um outro tipo de reino, um império das trevas, e que eu não vou falar sobre ele, porque eu não preciso pregar sobre o diabo. Quando a gente vai numa campanha, num culto de cura e libertação, e o pastor pregar mais sobre o diabo do que de Jesus, irmão, levanta e vai embora. Para que você está querendo saber sobre o diabo? Você tem que fazer um curso sobre o diabo, arrasta para cima se você quer conhecer, arrastar para baixo no caso, né, se for o diabo. Você tem que conhecer sobre Jesus. Conhecendo sobre Jesus, você sabe tudo que não é dele. Para de ficar buscando saber quais são as armas do diabo. Que como nós cantamos aqui, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Eu não preciso saber o que vem até mim. Eu não preciso saber qual é a arma que me atira, se é uma flecha, uma arma, se é um medo, se é o que for. O que importa é que eu confio em Deus e eu permaneço firme e eu não serei abalado. Essa é a sua realidade. Essa é a sua e a minha realidade. Você não foi chamado para conhecer as artimanhas de, como eu digo lá em casa, do mochila de criança, né? Você foi chamado para conhecer sobre como Deus te ama e por te amar, Ele entregou o seu Filho na cruz para que você tenha vida e vida em abundância. Segundo ponto sobre esse texto, já que o primeiro nós já falamos, Cristo já venceu. Segundo, a principal batalha é você ter esse entendimento. Ou seja, a principal batalha não é sua contra o diabo. A principal batalha é sua com você mesmo. Você é o seu maior inimigo. Trate você como seu principal e único inimigo, porque só você pode se afastar de Deus. O diabo não tem esse poder, porque se você se entregar para Deus, ele não te alcança. A Bíblia fala que ele foge. Agora, você pode decidir. Mas eu costumo falar que quanto mais você corre de Deus, mais de longe ele te puxa, e quanto mais de longe, mais vai doer, irmão. Então corre para Deus logo. Evita a fadiga. Quando nós tratamos essa realidade, dia a dia, de nós sermos o nosso principal inimigo, existe uma palavra que salta em nosso coração e que eu quero falar com você nessa noite: humildade. Eu costumo falar em minha igreja o seguinte: se você achar que você já venceu tudo e que você já é muito bom, você está pior do que um colecionador de erros. Se você achar que você é capaz de vencer qualquer guerra, porque você já venceu muitas, você está pior do que aquele que se vitimiza por ter muitos erros. Porque é melhor aquele que erra e sabe para onde correr, do que aquele que acha que pode resolver sozinho. A humildade faz com que a gente entenda uma coisa: a gente nunca vai deixar de aprender. A gente nunca vai deixar de conhecer. A última vez que eu estive com vocês, eu falei sobre algo e eu repito aqui para que você relembre. Imagina se você tivesse usado 5% de tudo que você aprendeu de Deus na sua caminhada até aqui. Sua vida não seria melhor? Por que você não usou? Decisão sua. Porque se você não guardou, o seu inconsciente escolheu se vai jogar fora ou não. Você é o único que pode se afastar de Deus.
mas Deus não tem interesse em se afastar de você. Deus não tem nenhum interesse em fazer com que o seu coração e a sua mente não estejam alinhados com Ele. O maior interesse de Deus é fazer morada no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua empresa, nessa igreja. Deus tem interesse e muito em se relacionar com você. Terceiro ponto, a verdadeira resistência nasce da submissão. Tiago 4:7 revela uma ordem para a gente, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você não foi chamado para resistir, criar resistência, lutar contra o diabo, sem antes você se sujeitar a Deus. Você não foi chamado para ter uma briga com o diabo, falando, não, eu estou forte hoje eu vou, vem para cima. E no outro dia você fala, não, estou cansado, mas Deus é comigo. Não, você foi chamado para falar, Deus, qual é a luta que eu fui chamado para lutar? E aí entra um ponto que eu quero falar com vocês nessa noite, que queimou muito forte em meu coração enquanto eu vinha para cá. Tem muita gente lutando lutas que não eram para lutar. Se você veio para cá receber direções de armas espirituais para uma batalha que Deus não te chamou para lutar, você não vai ter essa resposta aqui hoje. Talvez a resposta de Deus para você nessa noite é: não lute essa luta. Essa luta não é sua. Se a gente for parar para ver a demanda da igreja, quantas demandas nós teríamos que atender? Seja ela financeira, espiritual, emocional, recurso, projeto. Se a gente fosse atender todas elas, talvez nós não teríamos o nosso recurso. Então você tem que ser muito sábio em ouvir a voz de Deus e saber qual você deve lutar. Porque enquanto você luta pela minha, eu luto pela sua. Você não foi chamado para gastar energia com algo que Deus não te chamou para gastar. Então, se você veio buscar respostas sobre uma batalha espiritual que você acha que você deve lutar, mas Deus não te chamou para lutar, você vai embora sem arma nenhuma. Agora, se você pedir para Deus hoje te mostrar qual é a batalha que você deve lutar, qual é a batalha que você deve se armar para enfrentar e vencer, entendendo que você já venceu lá atrás, eu te garanto que hoje a sua vitória já está com você. O que você escolhe? Continuar batendo a cabeça em algo que não foi chamado para fazer, ou você definitivamente entender que quando você luta aquilo que Deus te chama para lutar, você já venceu? Eu gosto desse silêncio, sinal de que a palavra está batendo. Quando nós olhamos para essa realidade, queridos, submissão entra na palavra que eu acabei de falar para você, humildade. Só se submete a alguém que tem um coração humilde. Eu estava conversando com a minha esposa, só para quebrar o gelo agora, tá? Estou sentindo vocês muito nervosos. Estava conversando com a minha esposa mais cedo, estava escutando uma música que fala assim: esposa feliz, vida feliz. Verdadeiro, né não, Maicon? Fala para mim. Verdadeiro. E fala ali que mesmo quando eu estou certo, eu digo que ela está certa só para ficar bem. Verdadeiro também. Porque na verdade ela está sempre certa. Esse é o poder que vocês mulheres têm. Tá vendo? Só não vou falar o inimigo está furioso, porque eu falei que eu não ia falar sobre ele hoje. É verdade. Tá vendo? Está calejado já o Maicon. Esposa é brava, Maicon? Nada, né? Esposa é brava? Não, não é não. Que isso? E ali conversando com a minha esposa, eu falei com ela sobre essa questão de submissão. O quanto essa música parece engraçada, mas tem muita coisa que a gente aprende com isso. Quando eu tenho uma decisão profissional para tomar, eu converso com ela.
Quando nós temos uma demanda espiritual, uma demanda de igreja, eu converso com ela. Não é porque ela é a principal voz, mas você sendo humilde em entender que se vocês são 50% da decisão é dela, você nunca vai conseguir tomar uma decisão 100% sem estar alinhado com ela. Isso é humildade. Pensa numa sociedade. Se você tem 50%, outro sócio tem 50%, enquanto vocês não decidirem, vocês não vão sair do lugar. Um casamento é a mesma coisa. E agora traz para a vida espiritual. Se você me segue no Instagram, você viu isso, e se você não segue, eu convido você a ir lá, ver um vídeo que eu falei sobre isso. Tem muita gente que fala assim: criei um negócio, Diogo. Criei um negócio. Vou chamar Deus para ser o meu sócio e eu vou ser abençoado. Mentira do diabo isso aí. Deus não é o seu sócio, não. Deus é o dono. 100% da sua empresa é dele. Se ele decidir, já era. Não tem uma sociedade, não. Porque se você acha que você tem 51%, ele 49%, se você decidir, ele vai, é como se Deus falasse para você assim: você quer ir? Vai sozinho que eu não vou com você. Ali você rompeu a sociedade com Cristo. E aí, vai prosperar? Vai continuar? Vai render algo de bom dali? Quando Deus fala com você, eu vou com você, é uma bênção. Mas se Deus pega e fala, se você for, eu não vou com você, é sinônimo, é garantia de que a vitória jamais vai chegar. Então, seja humilde, seja submisso àquilo que Deus tem para você. Não existe nenhuma autoridade espiritual sem obediência. Não existe nenhuma autoridade que Deus vai colocar em suas mãos se você for um filho ou uma filha desobediente. Você só vai ter autoridade quando você foi obediente e venceu aquilo que você foi chamado para ter autoridade sobre alguém. Só cuida quem foi humilde em ser cuidado. Só ama quem foi humilde em ser amado. Tem muita gente que quer amar e nem sabe como é ser amado ainda. Quantos filhos são assim? Quantos maridos são assim? Quantas esposas são assim? Você nunca vai conseguir demonstrar o amor verdadeiro se você não abrir o seu coração para ser amado por essa pessoa. E essa realidade pode ser resumida em uma palavra: humildade. Nesses 3 pontos que nós lemos, a gente entende algo. A batalha espiritual é real. Eu escutei algo de um pastor que eu levo para a minha vida. Ele falou algo simples, falou assim: tudo é espiritual. Você não consegue dividir o que é espiritual, o que não é, o que é real, o que é espiritual. Tudo é espiritual. À medida que você enxergar a sua vida como tudo é espiritual, você vai dar passos largos para a sua vitória. Eu costumo brincar que quando eu vou na rua eu tenho um chama-doido ligado em mim assim. Parece que tem um alarme que toca, fala: vai lá importunar esse cara. E aí vem qualquer tipo de pessoa que está ali transtornado, seja por drogas, por bebida, ou porque ele acordou doido naquele dia mesmo, quis encher o saco de alguém, sou eu que ele encontra. Parece que tem um sensor aranha que toca ali e fala: vai naquele cara ali. Então, qualquer lugar que eu vou, a minha esposa também sabe que isso é verdade. Toca esse alarme. Mas eu já entendi que é espiritual. Não é porque ele escolheu ir lá pegar no meu pé. É para que se manifeste aquilo que eu fui chamado para ter autoridade. E se eu não fosse humilde em parar e talvez abraçar esse cara que não está com cheiro bom, não está conversando coisas boas, não está querendo o seu bem nesse dia, se você não for humilde, para onde você vai? O que você está marcando a vida dele? Deus está te dando autoridade para fazer. Mas o que vai gerar se você não usa essa autoridade? Então seja humilde. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Só que essa batalha espiritual, ela não foi chamada para ocupar o centro da sua fé. Tem muita gente que se dedica tanto a uma batalha espiritual que ela se tornou o centro da fé.
Se você ligar para essa pessoa, você vai falar assim: ei, tá tudo bem? Não, não tá não, estou enfrentando aí uma luta, já tem 2 anos que eu estou lutando contra isso, e te conta tudo, e você só queria perguntar se estava tudo bem. E ela se tornou o centro da fé, ela não fala sobre mais nada, não fala sobre Deus, não fala sobre vitória, não fala sobre nada de bom, é só essa batalha, só essa luta. Daqui a 1 ano você vai encontrar com ela, vai estar de novo falando a mesma coisa. Essa pessoa tirou o lugar do centro, que era de uma pessoa, era de Cristo. Cristo foi chamado para ocupar o centro da sua fé. Cristo é o centro da nossa fé. A batalha espiritual é só um detalhe quando Cristo é o centro da nossa fé. Cristo é o centro da sua vida hoje. Cristo é o centro da sua família hoje. Cristo é o centro da sua casa hoje. Cristo é o motivo pelo qual nós tocamos e cantamos. Cristo é o motivo pelo qual eu prego para você nessa noite. Tira essa batalha espiritual do centro da sua fé. Muitas vezes a gente entra numa campanha, num mês especial como esse, pensando: Deus vai me dar uma autoridade, vai me dar uma espada afiada, eu vou enfrentar e vou vencer. Muitas vezes é isso mesmo. Cortar a cabeça, como foi falado aqui. Sabe o que é interessante? A forma que Deus dá a sua vitória não é a mesma que Ele dá a minha. Você precisa dar a voz a Deus de uma forma que o centro da sua fé não lhe deve nada. Você está dando tudo para Ele, mas Ele não te deve nada. Ele já te deu tudo. A cruz foi tudo, é tudo, e sempre será tudo sobre a nossa vida. Ele não tem nada para te oferecer, Ele já te deu. Eu dou sempre o mesmo exemplo, eu vou bater nessa tecla de novo. Imagina uma grande escadaria, e ali você tem a sua promoção do trabalho, ali você tem uma mudança de caráter, ali você tem uma pessoa que você ama sendo transformada, entregando a vida para Cristo. Você já tem, Deus já te deu, só que você está no primeiro degrau ainda, esperando que aquilo venha cair no seu colo. Você precisa subir essa escada. E como você sobe? Maturidade. Só que é interessante, quanto mais eu subo, mais eu vejo que Deus já me deu. Eu não preciso focar em mais nada, eu preciso focar nele. Eu preciso continuar buscando Ele, chegar mais perto dEle, ser humilde em reconhecer que Ele já fez por mim, e eu só estou alcançando porque Ele me deu. Só que tem muita gente que sobe essa escada e acha que o mérito é dele, né? Tem muita gente que sobe essa escada e acha, na verdade, que não é porque Deus fez, é porque eu tenho panturrilhas traçadas, corro 15 quilômetros por dia, então uma escada é fichinha. Irmão, mentira do diabo. Hoje, na hora que eu acordei, eu fui levantar da cama, eu senti uma dor na lombar, falei: meu Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou não. Você acha que se fosse uma escadaria infinita, você aguentaria? Você acha que se fosse algo que você talvez sabe fazer, sentar no computador e jogar um jogo simples, você chegar e sentar para conversar com alguém, você acha que se dependesse disso, você aguentaria fazer isso? Existe um estudo que fala assim, o estudo se chama Operação Marshmallow. Colocaram várias crianças, e aí falaram assim: olha, se você esperar o marshmallow ficar pronto, eu te dou 2. Mas se você quiser um que já está pronto, eu te dou 1. Quantos pegaram 2? Nenhum. Seria muito melhor comer 2 coisas gostosas ao invés de uma. Mas a pressa fez todos receberem um só. Isso aí sou eu e você espiritualmente, não tem jeito. A gente acha que resolver do nosso jeito vai dar uma bênção aqui. Beleza, vivemos essa bênção. Mas se a gente esperasse e agisse certo, a gente estava muito distante, vivendo muito mais. Seja isso uma prosperidade financeira, seja isso uma maturidade espiritual. Você resolver do seu jeito muitas vezes vai te render algo bom, mas nunca vai te render a plenitude do que é você ter Cristo e a cruz
no centro da sua vida e da sua fé. Eu vim para te relembrar o quanto que é bom você obedecer e fazer você esquecer essa pergunta de: será que eu fui chamado para vencer? Será que eu vou vencer essa luta? Ao invés de perguntar isso para Deus, pergunta: eu estou lutando a luta certa? Eu estou lutando aquilo que eu fui chamado para lutar? Você não foi chamado para ter dúvida da sua vitória. Só tem dúvida da vitória quem não sabe por que está lutando. Quando você sabe por que você está lutando, você tem garantia de que você vai vencer. Porque na verdade você já venceu na cruz. Então eu posso dizer para você que o seu problema, irmã, tem prazo de validade. E talvez você estava lá sofrendo por ele. Você não, porque você já entendeu isso hoje. E orou muito bem aqui, inclusive. Dê valor a esses momentos, tá? De oração em família, em igreja, porque esses momentos a gente recebe muito. Guarda isso no seu coração. Você foi chamado para viver uma grande luta, mas essa luta tem prazo de validade. Se você olhar com essa ótica, irmão, um dia a mais, um a menos, foca que você está chegando cada vez mais próximo da sua vitória. Entendendo que a cruz é a nossa vitória, vamos voltar um pouco esses 3 pontos e resumir esses 3 pontos agora falando sobre a cruz. Eu falei que o primeiro ponto para você é entender que Cristo já venceu. Entendendo sobre a cruz, a gente precisa entender um ponto. Entenda que a cruz foi vitória. Guarde algo, a cruz foi um triunfo. Cristo já venceu na cruz, mas você também, porque você está nele. A palavra falava muitas vezes que ele era o filho unigênito, ele era aquele que era filho único, mas depois fala que ele era um filho primogênito, ele é o primeiro de muitos. Você veio a partir de Jesus se entregar. Você só tem um pai de amor que não erra com você, porque Jesus se entregou na cruz. A palavra fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, caso ele prometeu algo e não cumpre. Ou seja, a primeira vez que ele não cumprir vai ser com você, Duda. Sério? Claro que não. Deus não muda de ideia, a sua bênção está no mesmo lugar, Duda. Você já tem aquilo que você espera, porque Deus já te deu, e Ele não mudou de ideia sobre você. Deus não mudou de ideia sobre você. Segundo ponto, nós lemos mais cedo que a principal batalha acontece dentro de nós. Qual é a melhor forma então de nós vencermos? Cruz. A cruz que transforma o nosso interior. Humildade. Esse entendimento de trazer que a cruz, ela já me deu. E se ela já me deu, só falta eu ser maduro em acessar. Ah, mas eu já fiz demais, Lucão. Estou com 50 anos e já entreguei minha vida para Deus. Irmão, então eu vou orar hoje para Deus te levar. O que você está fazendo aqui? Se você não tem propósito para viver, irmão, vá morar com Deus então, vá embora. Ou você acha que você está aqui só para viver seus dias como se fosse um dia normal? Tem gente que depende daquilo que está dentro de você e você está calado. Como por exemplo, eu cheguei eu esqueci seu nome, irmão, Marlon. Cheguei para o Marlon e falei, cara, teve uma vez que eu vim, ele me deu uma paleta dos Estados Unidos aqui. Eu falei, rapaz, minha paleta já era. Ele, não, vai lá, pega um monte lá. Então hoje, se eu zerar o estoque de paleta da igreja, você conversa com ele, tá bom? Porque eu entendi que aquilo ali me abençoou demais, uma paleta. Porque naquele dia eu vim contar que eu vendi meu violão para casar, anos atrás, e depois de pouco tempo, um amigo meu me deu um violão que era o dobro do valor do violão que eu vendi. Aí ele chegou e falou, tem paleta? Pega aqui a paleta então, toma. Não tinha mais nada que eu precisava.
Só que a gente precisa trazer a realidade que nós só vamos viver isso sendo humildes. Poderia falar, não, paleta não, irmão. Rapaz, eu acabei com a sua paleta, bicho. Usei ela em todo canto. Viajei com essa paleta. Chorei quando essa paleta quebrou. Como coisas simples fazem a gente ter um carinho especial. Por quê? Porque nós fomos humildes em receber. Humildes em ouvir. Humildes em abrir mão sobre algo para que você possa no futuro ter aquilo que você foi chamado para ter. Terceiro ponto, para a gente caminhar para o fim, falava assim, a verdadeira resistência nasce da submissão. Ou seja, como nós vamos nos submeter? Cruz. A cruz é como se ela fosse uma fonte, e ali, jorrando dela, jorrasse a dependência que você precisa de Deus. Você só vai ser dependente de Deus se você for lá acessar nessa fonte e pegar essa dependência para que você use. Você nunca vai ser dependente de Deus sem acessar essa fonte que é a cruz. Eu não sei você, mas eu quero viver nessa fonte. Eu não quero acessar, pegar e ir embora. Eu quero viver nela. Eu quero viver como dependente. Essa é a sua vontade? Viva como dependente de Deus. Nesse domingo eu tive o privilégio de pregar na minha igreja. Eu fiz uma pergunta e eu faço para você nessa noite. Quando foi que você se tornou tão independente para não precisar mais ser dependente de Cristo? O que aconteceu com você nesse meio do caminho para você achar que você não precisava mais de Deus? Ou existe alguma coisa que você consegue fazer pela sua vida? Você quer um exemplo de algo que você pode falhar muito, e nós, como seres humanos, realmente falhamos muito mesmo. É quando a gente pede perdão para Deus sobre algo, Ele nos perdoa, e daqui a um tempo a gente começa a se martirizar pelo mesmo problema. Você está dizendo que você é melhor do que Deus, que Deus te perdoou e você não. Você está pegando algo que a Bíblia diz que foi jogado no mar do esquecimento, você está mergulhando de volta para trazer o seu pecado, enquanto Deus já jogou fora há muito tempo. Isso é uma prova de que no meio do caminho a gente acaba se esquecendo de Deus, acaba sendo menos dependentes de Cristo. Então, se a cruz é a resposta para todos os nossos problemas, mas também é resposta de todas as nossas bênçãos, por que a gente prega mais sobre o diabo do que sobre a cruz? Por que nós cantamos mais sobre passarmos no meio do fogo, sobre nós cantarmos o hino da vitória, ao invés de cantar sobre o que nós cantamos hoje, de confiar mais no amor de Deus e por isso não sermos abalados? O amor de Deus foi manifesto aonde? Na cruz. A cruz não é apenas um símbolo do cristianismo. A cruz é o centro da nossa vida. Acima disso, ela é o centro da nossa vitória, porque nós lutamos a partir da vitória. Lutamos da vitória e não pela vitória. Nós só lutamos porque já temos a vitória. Você crê nisso? Eu quero declarar sobre a sua vida que a partir de hoje você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça, porque a partir de hoje a convicção sobre a vitória chegou sobre a sua mente e seu coração. Eu declaro que a partir de hoje você não vai ter dificuldade de dormir com medo, ansioso pelo dia de amanhã. Você tem convicção de que a sua vitória já existe. O seu problema tem prazo de validade. Você crê nisso? Você crê que foi liberada uma palavra e só depende de você crer, pegar ela, levar para casa e viver? Então fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você.